Seguinte, vamos pintar. Tá preparada? Dicas simples, fáceis, com certeza vão te surpreender. A artesã é Verônica Silva, nossa professora de pintura. E ela vai dar dica pra gente customizar um caderno usando o tecido e a pintura. Vamos aqui com a Verônica. Como vai você? Estou bem, Cláudia. E você? Tô bem também, bom te ver, viu? Gosto sempre de aprender a pintar contigo. A gente vai pintar no tecido ou no papel? A gente vai pintar no tecido, tá? Mas eu vou dar uma dica para quem não tem tecido, porque eu sei que nem todo mundo que está assistindo a gente trabalha com tecido e tem material próprio para pintar no tecido. Tá, a gente vai fazer um caderno, tá? Eu peguei um caderno mesmo que eu tinha muito antigo, que tinham várias páginas ainda em branco, falei, vou dar uma repaginada nele. Eu encapei com tecido, eu vou mostrar depois como eu encapei, e aí eu pintei por cima, né, do tecido para dar aquele charminho para fazer um livro de receitas. Para quem não tem esse tipo de material, como por exemplo, tecido, tinta para tecido e até mesmo os pincéis, vocês podem encapar com papel pardo ou papel craft ou qualquer outro papel branco, pintar com guache, dá até para interagir com a criançada, pintar com os dedos. A única observação que eu faço é: coloquem depois aquele papel transparente, sabe, adesivo, para proteger. Porque como a gente vai pintar em cima de um papel, a tinta não dura muito, tá? Então a gente tem que proteger e encapar por cima com aquele papel adesivo transparente. Bom, agora a gente vai pintar o nosso desenho, tá? Eu escolhi um desenho bem simples que eu peguei na internet, tá vendo? Ó, elementos bem simples mesmo, porque a ideia aqui era dar uma cara diferente para o nosso caderno. E eu vou mostrar para vocês como a gente pintou alguns detalhes. Então eu vou mudar um pouco a posição da câmera, trazer um pouquinho mais para perto para mostrar os detalhes para vocês, tá? Pode ir lá. Muito bom, obrigada. Assim a gente aprende melhor. Ó. Joia. Isso. Eu vou pegar aqui o caderno pra gente ver, ó. Podem perceber que eu usei aqui um tecido que a gente chama de tom-tom, que é um tom branco, né, mais claro, em cima de um tom branco um pouquinho mais escuro. Então a gente chama ele de tom-tom. Ah, Verônica, eu não tenho esse tecido, tal. Usa a imaginação, gente. Aqui eu usei o branco, né, esse tecido branco, porque eu queria fazer um elemento bem colorido e chamativo. O que a gente trabalhou aqui? Eu não preenchi, ó, pode perceber, eu usei o próprio tecido para fazer essa parte, para que a gente não precisasse preencher, e ficou um elemento bem interessante. Eu vou mostrar como eu pintei alguns pedaços deles, tá? Então, o que eu fiz aqui? Com um pincelzinho assim chato, ó, que tem uma ponta bem achatada, uma ponta quase sem cerda, tá vendo? É até um pincelzinho mais velho. Eu vou pegar um tom aqui que a gente chama de amêndoa e vou preencher a parte de baixo. Só que eu não preciso me preocupar se eu vou borrar ou não. Por isso que é interessante, qualquer um pode fazer, ó. Não preciso me preocupar se eu vou borrar, porque depois a gente vai usar uma caneta própria para tecido para contornar. Verônica, eu não tenho essa caneta. Pode usar aquelas canetas que a gente usa para marcar CD, que é uma caneta permanente. Pode usar aquela também, que a gente encontra em qualquer papelaria. Ó. Vou preenchendo tudo com movimentos circulares, mas a gente tem muitas mamães que têm a caneta própria para tecido porque usa para colocar um nome nas coisas das crianças, como por exemplo, uniforme, a toalhinha, né, de boca, essas coisas. Então, é uma caneta bem fácil de achar. Fica a dica aí. Aqui eu vou passar um pouquinho de um tom mais escuro, só para dar uma profundidade, mas se eu não quisesse passar também não tem problema. Podia usar só uma cor que mesmo assim ia ficar muito bonito, porque depois tem o contorno. Ó, vou terminar de preencher esse pedacinho. O que eu tô fazendo? Para aparecer um pouco do desenho do tecido, né, que a gente chama de tom-tom, eu tô raspando bastante a tinta, então eu tô espalhando muito. E não precisa se preocupar com a perfeição no preenchimento. Vamos lembrar que isso aqui é para se tornar uma coisa divertida, né? Um faça você mesmo. Aqui eu vou fazer as marcações. Como eu falei, essa parte aqui eu não vou preencher nada. Eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, um tom de rosa, pode ser o tom que você quiser, e aí a gente vai fazer uns risquinhos assim, ó, pro granulado. Aleatoriamente. Tá vendo? De uma forma bem aleatória. Ah, não tenho esse pincel pequeno, Verônica, como eu faço? Compro uma caneta ou aquela caneta permanente, né?
ou a caneta de tecido, só que na cor rosa, e faz esses desenhos também. Então dá para usar muito, muito mesmo a criatividade. Vamos fazer o coração agora, só para a gente ver esse efeito um pouquinho mais degradê. A gente vai preencher ele todo de vermelho, ó. De novo, não vou me preocupar com o contorno, porque depois a gente vai contornar com a caneta. Então faz o seguinte, só preenche o coração de vermelhinho e eu volto para você dar a dica do degradê, tá bom? Combinado. Então só preenche de vermelho, a gente vai aprender o degradê com calma. De volta com a Verônica e o coração preenchido, olha lá, todo vermelhinho. Agora vamos aprender o degradê, né, Vê? Aí eu vou aproveitar que tá um pouquinho úmido e vou pegar um pouquinho de nada de vinho, mas é bem pouquinho mesmo, tá vendo, ó? E vou colocar aqui onde eu quero mais escuro e vou puxar pra dentro com movimentos circulares, ó. Então, eu vou puxando pra dentro com movimentos circulares. Vou lavar meu pincel, tá vendo como já deu um efeito bem bonitinho? Vou lavar meu pincel, vou pegar um pouquinho de nada de branco e vou passar no lado contrário para deixar ele mais fofinho, com um efeito mais de volume. Se eu quiser um branco mais forte, eu posso colocar assim, por exemplo, uma luzinha assim, tá vendo? Ó, também, não tem problema. Dá uma diferença do que a gente fez, né? Do que eu propus aqui, ó, mas fica bonito também. Depois de seco, ele vai destacar mais, se você estiver trabalhando com tom-tom, vai destacar um pouquinho mais esses efeitos do tecido, tá? Bom, para finalizar o nosso cupcake, claro, a gente pinta aqui de verde também. Pode ser o verde que você tiver, no caso eu usei o verde folha. Nós vamos com a caneta para tecido, ó. E aí é só a gente contornar. Claro que eu vou contornar a folhinha depois dela pintada, tá? E aí a gente contorna todos os efeitos, ó. O ideal, veja só, por que eu não tô contornando aqui agora? Porque o ideal é a gente esperar secar para depois contornar essa parte. Eu vou mostrar rapidinho como eu fiz a capa do caderno. Aqui eu fiz o seguinte, eu pintei depois de encadernar mesmo, depois de encapar o caderno, tá? Então pode ver que eu encapei aqui dentro também, ó, tá? E atrás, como aqui eu usei sobra de tecido, porque a ideia é reaproveitar as coisas, atrás eu usei um outro tecido. Então aqui atrás nós temos outro tecido, tá vendo? Ó? Porque é para cozinha, então a gente colocou com frutas, essas coisas. Bom, o que eu fiz aqui? É uma capa dura de caderno, então a gente passou ou cola branca, ou pode ser, por exemplo, o adesivo permanente que a gente usa na tábua, tá vendo? Que a tábua às vezes fica assim, ó, pode ser o mesmo adesivo, ou existem algumas colas sprays. A gente passa a cola e aí a gente cola o tecido e estica bastante. E aqui, como a capa é de papel, então pega bem assim, né? Gruda bem o tecido. Aqui a gente fez a mesma coisa, então aqui a gente colocou o tecido, fez a dobradura aqui pra dentro e depois colocou uma outra parte de tecido aqui dentro só pra dar um acabamento, tá? Maravilha. Então, aí esses detalhezinhos aqui, eu usei o carimbo que eu tinha em casa. Vocês podem usar carimbo, podem usar stencil, pode usar as mãos, como a gente propôs, né? Então dá pra você usar a imaginação. E receitas também, eu usei um stencil que eu tinha. Como eu trabalho com tecido, a gente tem bastante material, mas não tem problema se você não tiver, você pode fazer à mão, você pode fazer imprimindo alguma letra que você gosta da internet, né, do Word, alguma coisa assim, e riscar aqui tranquilamente, tá? Vou mudar um pouquinho a posição de novo da câmera pra gente conversar de frente. Vamos lá. Oi, Cláudia. Agora eu tô te vendo. Então, aqui eu coloquei só uma fitinha de cetim para fazer o acabamento. Vamos lembrar que a gente está reaproveitando um caderno. Então, é um caderno que eu usei super pouco, há muito tempo atrás, tirei as páginas que eu tinha usado e aí reaproveitei para fazer um livro de receita. Mas você pode, por exemplo, agora que vai voltar às aulas e tal, pode fazer para a criançada um caderno mais específico, aquele caderno que os professores usam para dar recado também. Deixa a criançada usar a criatividade e fazer, né, junto com vocês. Então dá para brincar bastante com as cores. Maravilha! E para aprender a pintar cada vez melhor, vai lá com a V-Artes, tá? É V-Artes e Presentes no Face e V-Artes no Instagram. Vê, super beijo, Deus te abençoe e até a próxima. Até, beijo, obrigada. Obrigada, tchau, tchau.